Bom dia, pessoal. A pressão sobre o Bolsonaro aumenta cada vez mais e dessa vez a estratégia é tentar forçar o Bolsonaro a renunciar para não ter o desgaste natural de um processo de impeachment. E para forçar o Bolsonaro a renunciar, eles já estão trazendo de volta os elementos necessários para prender o Flávio Bolsonaro e, obviamente, no meio de tudo isso, vem o caso dos cheques recebidos pela Michele Bolsonaro. Só que existem pontos que modificam a realidade de agora para a realidade anterior, em que existia uma grande expectativa pela prisão do Flávio Bolsonaro e essa prisão nunca acontecia. Antes, o Bolsonaro realmente estava com uma autoridade muito grande, existia realmente um medo de juízes, promotores, procuradores e ministros de colocarem o Flávio Bolsonaro na cadeia, mas nunca faltaram os pressupostos para a prisão do Flávio Bolsonaro. O que é necessário para uma prisão cautelar, para uma prisão antes do trânsito julgado? É necessário que a pessoa esteja interferindo no processo. E o Flávio Bolsonaro, ele é um cara que está interferindo nos processos que ele está sendo investigado desde o primeiro momento em que os processos vieram à tona. Ou seja, o Poder Judiciário já tem os pressupostos necessários para a prisão preventiva do Flávio Bolsonaro desde o início. Milicianos estão morrendo, pessoas ligadas aos fatos estão sumindo, né? Teve um momento em que o próprio Queiroz foi escondido e agora já não tem mais esse medo do Bolsonaro. Agora a elite já decidiu pela queda do Bolsonaro e já trouxeram de volta o caso Flávio Bolsonaro, mas com uma pitadinha especial de ameaça contra o próprio Bolsonaro, que é a pergunta do porquê a Michele Bolsonaro recebeu esses cheques. Existe uma diferença básica. A Michele Bolsonaro, ela ostenta um título de primeira-dama, mas esse título não dá foro privilegiado, não dá nenhuma prerrogativa de função, ou seja, ela não tem nenhum privilégio especial na justiça. E o STF, que pode julgar essa possibilidade de prisão preventiva do Flávio Bolsonaro, já não está mais com medo do Bolsonaro como estava antes, porque agora um grande acordo nacional se formou pela derrubada do Bolsonaro. Por que a prisão da Michele e do Flávio Bolsonaro neste exato momento? Exatamente porque isso balança completamente a questão psicológica do Bolsonaro no sentido de desistir de insistir na presidência da República. São golpes vindos de todos os lados, o mais forte deles é a CPI, que tem a principal finalidade de mostrar para o gado bolsonarista que ele tem sido enganado esse tempo todo, ou seja, a CPI traz à tona as mentiras que o Bolsonaro falou e obriga os bolsonaristas a falarem a verdade, porque numa CPI eles não podem falar mentira sob pena de saírem presos, ou seja, todo fake news que está na cabeça do gado vai ser desmentido e não pela oposição ao Bolsonaro, pelas palavras dos próprios bolsonaristas na CPI. Essa CPI já começa a criar o ambiente do impeachment e o Bolsonaro já começa a cair na real de que ele vai sair da presidência da República de qualquer maneira. Mas ele continua insistindo. Já era para ele ter pulado fora, já era para ele ter negociado uma renúncia, mas ele continua batendo de frente com a CPI, ele continua batendo de frente, acusando os opositores de estarem armando uma grande conspiração, já não consegue mais levantar os apoiadores que ele levantava antes, a gente está tendo uma debandada de gado de dentro do curral, o curral bolsonarista está diminuindo cada vez mais, mas mesmo assim o Bolsonaro insiste nas ameaças. Então o que pode acontecer nesse momento? E é o que tudo indica, exatamente porque esses processos eles foram trazidos de volta à tona. Pode acontecer a prisão preventiva do Flávio Bolsonaro e isso só depende do Aras, que já está contra a parede, já está sendo pressionado pela CPI, já está sendo pressionado pela elite a abandonar o Bolsonaro, e também podemos ter uma prisão da Michele Bolsonaro.
para a prisão da Michelle Bolsonaro acontecer, basta que um promotor e um juiz tenham uma proteção contra o Bolsonaro. Basicamente, os que estão articulando a derrubada do Bolsonaro só precisam garantir para o promotor e para o juiz que eles estarão protegidos contra as milícias do Bolsonaro. Então, toda essa articulação, se o Bolsonaro não renunciar antes, pode trazer nos próximos dias a prisão do Flávio e a prisão da Michelle, porque para eles já existem os pressupostos necessários para a prisão. Podemos dizer que tecnicamente, juridicamente falando, os dois já estão na porta da cadeia e o Bolsonaro está escondendo a chave dentro do bolso. Só que ele já não tem mais esse poder de manter a chave da cadeia fechada. Muito obrigado, compartilhe para a gente aumentar o alcance, vamos difundir bastante a CPI, vamos trabalhar pela popularização do que o Bolsonaro fez com o Brasil durante a Covid-19 e vamos comemorar juntos a derrubada do Bolsonaro e a volta da democracia para o Brasil. Se inscreva no canal e até mais.